Ricardo Peixoto a esta programação de entrevistas sobre Votorantim. Ricardo Peixoto é votorantinense e ele se dispôs a participar desta programação, que tem a finalidade de oferecer condições para que as pessoas da cidade se manifestem sobre a própria cidade. Ricardo, apresente-se, por favor. Ok, boa tarde, senhor Dubeck. Meu nome é Ricardo Peixoto, sou casado, morador aqui do Altos de Votorantim. Já moro aqui há um bom tempo, né? Eu já morava antes de ser casado na Vila Nova. Sou pai de 2 filhas, sou eletricista de manutenção, né? Metalúrgico, em uma multinacional em Sorocaba. E tenho aí feito vários trabalhos na área do voluntariado. Muito bem. Esse trabalho de voluntariado seu, dá para você explicar melhor do que consta esse trabalho? Em que entidade, eventualmente, você atua? Sim. Em 2016, eu fui apresentado ao programa Vizinhança Solidária, que é um programa da Polícia Militar voltada a criar uma rede de comunicação entre os moradores, entre os vizinhos, para que pudessem discutir aí meios de segurança. O programa Vizinhança Solidária, ele iniciou aqui no Altos de Votorantim, e começando formando grupos de WhatsApp em todas as ruas, a fim de que os moradores pudessem trocar informações para que pudessem identificar situações de perigo, ações, né, que pudessem causar furtos, né? E eu fui convidado para entrar nesse grupo, e desde então eu me apaixonei por esse trabalho da Polícia Militar, porque eu entendi que era uma forma das pessoas voltarem aos tempos antigos, né? Quando cada um conhecia o seu vizinho, cada um cuidava, né? De certa forma, da segurança do seu vizinho, né? O PVS, o Programa Vizinhança Solidária, ele não implica em você cuidar da vida do seu vizinho, mas em compartilhar informações da sua rua, conhecendo quem mora do seu lado, à esquerda, à direita e à frente, a fim de que você possa identificar riscos de segurança na sua rua, né? E desde quando eu entrei para esse programa, eu me identifiquei com essa parte de estar à frente, de passar essa informação à frente, e aí, então, eu me tornei o gerente do programa Vizinhança Solidária em Votorantim, participando, junto com a Polícia Militar, de palestras, incentivando os moradores de outros bairros a também criarem esses grupos de WhatsApp, criando essa rede de comunicação para troca de informações a respeito da segurança pública. Muito bem, muito bem. Me diga uma coisa, essa programação está apresentando resultado? Sim. Nós começamos, o programa, na verdade, começou no Alto de Votorantim, junto com o Ari, da Fogaça, um comerciante aqui do bairro. Ele começou criando grupos nas 12 ruas de Votorantim, e hoje o programa Vizinhança Solidária, ele já está abrangendo quase 100 ruas de toda Votorantim, né? Hoje ele está presente em quase vários bairros da cidade de Votorantim. O ano passado, em novembro de 2022, nós criamos um outro segmento, passamos a um outro segmento do programa Vizinhança Solidária, que foi criar grupos de WhatsApp entre comerciantes, né? Nós criamos o PVS Comerciantes, que é uma rede de comunicação entre comerciantes para troca, né? Furtos, aviso de situações de risco, aviso de ameaça, né? Alertando, trazendo instruções de segurança da própria Polícia Militar para os comerciantes, para que eles pudessem estar sempre alerta. Às vezes, por exemplo, já aconteceu de um comércio ser furtado aqui na Vila Nova, e depois a mesma pessoa faz um furto na Vila Garcia, e na sequência
Então, o grupo faz com que, de forma imediata, os comerciantes façam essa troca de informação, alertando um ao outro do que está acontecendo, né? Agora, em maio desse ano, a Polícia Militar passou também a criar, né? A gente está trabalhando junto com a diretoria do Sistema Educacional de Votorantim para criar grupos entre os diretores da escola, o grupo chamado PVS Escolar, onde diretores de escola vão estar dentro desse grupo, trazendo também informações, trazendo situações de risco dentro das escolas, né, a fim de que a Polícia Militar possa trazer orientações de segurança. Então, o grupo que começou lá em 2015, 2016, apenas em um bairro, hoje ele já está abrangendo aí toda uma área comercial. Nós temos um grupo aqui voltado para Vila Nova, Rio Acima, temos um grupo propriamente comercial no centro de Votorantim, e agora estamos criando um grupo escolar. Olha, essa notícia para mim é uma novidade, porque eu não sabia que Votorantim estava na frente disso, tinha isso. O programa de vigilância solidária, vizinhança solidária, é muito útil. Agora, ele precisa funcionar. Aqui, por exemplo, em Piedade, eu acho que a coisa, se é que existe alguma coisa, é muito pequena, porque isso, aliás, é uma notícia boa de Votorantim, porque o trabalho que eu faço é para estimular a participação das pessoas na vida da cidade. Porque se as pessoas não cuidam da cidade onde moram, e não é só sobre o aspecto de segurança, não, sobretudo, se a gente não toma conta da cidade, que é propriedade nossa, ninguém vai tomar no nosso lugar. Isto é, tem muita gente que vai tomar o nosso lugar e acaba tomando conta, né? E a gente fica fora do jogo e depois reclama. Eu acho muito positivo e, quem sabe, a gente pode até prosseguir em outras ocasiões esse papo a respeito desse tipo de participação. Agora, só para mim finalizar, um dos lemas que nós usamos no programa Vizinhança Solidária é o quê? A gente não consegue mudar o mundo, mas você pode cuidar da sua rua? O que você pode fazer para melhorar a segurança da sua rua? Isso é o princípio. Olha, isso é mais ou menos o que eu prego. É o seguinte, a gente não pode querer consertar Brasília, mas você tem que consertar o município em que você mora. Exatamente. E do qual você é dono, porque a pessoa é dona da cidade em que mora. Se não tiver isso, nós nunca vamos consertar Brasília, porque a gente anda 10 quilômetros, põe a língua de fora e volta para casa. E a gente fica ao sabor de tudo o que está acontecendo, não é mesmo? Agora, em Votorantim, por exemplo, uma outra coisa que eu gostaria de saber, há coleta seletiva em Votorantim? Sim, sim. Existe a Coopervote em Votorantim, que é uma cooperativa de reciclagem. Ela está presente aí em vários bairros. A base dela se encontra ali na Vila Garcia, e ele faz um trabalho de acolhimento de recicláveis. Por exemplo, o bairro Alto de Votorantim aqui, ele é cadastrado na Coopervote. Então, segunda-feira, a cada quinzena, às segundas-feiras, eles passam aí recolhendo a reciclagem. Eles incentivam os moradores a separarem a reciclagem, né? E aí, segunda-feira por quinzena, eles passam recolhendo aí. E interessante que o trabalho da Coopervote, eles só não recolhem madeiras e isopor. O resto eletrônicos, roupa, materiais recicláveis, tudo isso você pode deixar para eles que eles recolhem. E até onde eu sei, eles fazem um trabalho aí em toda Votorantim. Agora, funciona? Eu acredito que sim. Pelo menos a cada quinzena eles passam aqui no bairro. Eu sei que eles passam na Vila Nova também. Agora, a adesão da população a essa separação, a adesão, isto é, a aceitação
desse trabalho que faz com que as pessoas separem o lixo que produzem? Isso existe? Sim, sim. Eu vejo que a população em si, ela está educada para isso. Se você passar nas ruas, às vezes até as pessoas não participam, não sabem dessa cooperativa, mas você vê nos portões sacolinhas de plástico, de papelão, de latinha. A maioria dos moradores hoje eles separam sim a reciclagem, né? Não todos, né? Mas a maioria separa. Eu acredito que há uma conscientização da maioria da população em separar a reciclagem. Olha que beleza. Aqui em Piedade, infelizmente, esse serviço está muito ruim. Nós temos uma cooperativa aqui, mas é uma cooperativa que não funciona. O poder público não se importa com isso, não somente a prefeitura, como a própria Câmara, ninguém liga para isso. E nós vemos, olha, ainda ontem, eu saí de casa e fui fazer um serviço fora e parei num córrego que tem aqui em Piedade e vi na beira do córrego um colchão velho de casal jogado junto com outras coisas. Agora, em Votorantim, vocês têm ecopontos? Sim, sim, tem um ecoponto ali perto do Jardim Serrano, entre o Jardim de Veneto, se eu não me engano, mas a informação que eu tenho é que esse ecoponto, o acesso é muito difícil, por ser longe, né? Então, isso acaba dificultando para a maioria dos moradores. Infelizmente, a situação de colchões, sofás, resto de imóveis, a gente vê muito também aqui em Votorantim, né? Apesar de ter uma conscientização de reciclável, há também um desleixo por parte dos moradores. O que eu acredito é que se a prefeitura criasse mais pontos, mais ecopontos espalhados pelos bairros, né, pelas periferias, isso ajudaria. Aqui acho que para Moraes, São Mateus, aqui do lado do Alto Votorantim, havia um ecoponto. Porém, como a prefeitura não dava um apoio, né, acabou virando aí um lixão e o pessoal os moradores mesmo, pediram para que fosse fechado, porque estava sem controle. Então, acho que... e outra que também, a Votorantim, não sei quanto a Piedade, mas Votorantim falta um pouco de mais recolhimento de recicláveis. Eu sei que existe esse trabalho da prefeitura de recolher móveis usados, essas sujeiras, mas devia ser mais efetivo, né, para que a tempo não deixasse esses móveis largados pelas ruas. Certo. É muito bom a gente ter as pessoas assim conscientes, mas o poder público precisa fazer a parte dele, oferecer condições, isto é, oferecer ecopontos. Aqui em Piedade não tem nenhum. Nenhum. Por isso a gente vê isso aqui, essa história de colchão, poltrona, sofá, armário, isso é muito comum. Agora, isso desmoraliza a cidade. Agora, numa situação dessa, é fundamental a pressão da população em cima de quem tem que atuar, quem tem que exigir isso da população. Enquanto a população não perceber que ela é dever dela fazer a separação e colocar as coisas que não têm utilidade nos locais certos, isso é fundamental. Se não tiver isso, nada feito. Em países adiantados, as pessoas... Eu tenho até um exemplo de um amigo que morou nos Estados Unidos e lá cada casa tem um containerzinho pequeno fornecido pelo poder público. E uma vez ele colocou no container para recicláveis, porque há 2 containers, dos recicláveis e dos orgânicos. Ele colocou um recipiente, parece que era de bebida, uma coisa assim, que ele não tinha lavado. Então ele foi multado por causa disso. Agora, são situações que a gente só pode atingir isso quando houver, primeiro, conscientização da população de exigir do poder público que ele faça a parte dele. Sim. Aqui em Votorantim nós estamos com uma polêmica, porque a prefeitura ela tem disponibilizado os containers de lixo para a população.
Porém, devido aos moradores de rua, a alguns catadores de reciclagem imprudentes, muitos moradores evitam ter esses containers. Porque é um container para colocar lixo, né? Mas, assim, os moradores de rua, eles fuçam tudo, eles tiram, rasgam os sacos, e aquilo que era para conter lixo acaba se tornando um meio de proliferação ali de sujeira, de mosquito, de mau cheiro, né? Então, hoje nós temos essa dificuldade. Geralmente a pessoa ela quer o container para não ter que ficar largando lixo na frente da sua casa, mas ninguém quer o container na frente da sua casa. Agora, um detalhe sobre essa situação que eu relatei para você, numa cidade dos Estados Unidos, lá, em muitas cidades acontece a mesma coisa. Cada casa tem um container, não é um container do tamanho que costuma ter por aqui, grande, é um container pequeno, aliás, são 2 containers, e ela é obrigada a deixar esse container dentro da casa dela, e só coloca na rua no dia da coleta. Então, não é um container como aqui em Piedade, eu acho que em Votorantim também, são essas caçambas grandes. Coletivo, né? Tampa, que às vezes não ficam tampadas e às vezes transborda tudo e acaba enfeiando mais do que se você deixasse o lixo na porta da sua casa e a coleta vem e pega, como era antigamente. Hoje não é mais assim, né? Hoje as pessoas todas querem se livrar do lixo, então jogam onde o mais próximo possível da sua casa. Entendeu? Agora, em Votorantim, há entidades que zelam por assuntos públicos, fora a vizinhança solidária, isto é, a junção de pessoas que espontaneamente dedicam o seu tempo a tratar de coisas de interesse público. Existe isso em Votorantim? Como voluntariado, eu também faço parte do Observatório Municipal. O Observatório Municipal ele foi criado em 2019, se não me engano, por um grupo de pessoas, né? O Quito Lima, a Dona Nena, que você já conheço dois. Né? E várias outras pessoas com esse objetivo, também, talvez parecido com o PVS, mas o objetivo de incentivar as pessoas a terem uma participação maior dentro da política, na questão social, né? Hoje, o Observatório, nós estamos conseguindo aí, estar inserido em vários conselhos municipais. Eu, por exemplo, estou como, dentro do PVS, eu também, esse ano, eu estou como primeiro secretário do CONSEG, Conselho Municipal de Segurança. Nós participamos da reunião dos conselhos da pessoa idosa, do conselho do CMAS, que é o Conselho de Assistência Social. Membros do nosso grupo participam da reunião do Conselho do Meio Ambiente, Conselho das Mulheres, né? Conselho das Pessoas com Deficiência. Então, nós estamos, com a nossa participação voluntariado, nós incentivamos as pessoas a estarem dentro desses conselhos para entender como que anda as situações sociais da cidade. Certo. Olha, você está me dando notícias muito boas, porque, aliás, é meio chocante a diferença do que você está dizendo com o que a gente vê em Votorantim, e não é só em Votorantim, em relação à política. Eu acho que vocês estão vivendo dias meio conturbados aí em Votorantim, em termos políticos, porque a Câmara recebeu uma denúncia contra o prefeito, a prefeita e o vice, e aceitou examinar essa denúncia para tomar providências. E eu li hoje no Cruzeiro do Sul que uma pessoa da cidade, eu não sei quem é, ela fez uma denúncia para a Câmara, uma denúncia contra os 11 vereadores da cidade. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Agora, eu não sei de mais detalhes, porque eu não tive acesso ainda ao vídeo da reunião, da sessão da Câmara,
mas eu vou ter para mais detalhes. Mas isso é um significado de alguma coisa que não é boa e está acontecendo na cidade, fora essas coisas boas que você está relatando. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? O Observatório Municipal ele tem acompanhado bem de perto a questão do legislativo em Votorantim. Desde o ano passado, nós, quando não estamos presentes na sessão da Câmara, nós acompanhamos online, né? Nós sempre pegamos as pautas antes para ler as pautas e entender o que vai ser discutido. O observatório ele é apartidário, isso é muito importante, porque isso permite com que a gente não fique com o rabo preso com ninguém. O nosso objetivo é acompanhar, observar e fiscalizar o legislativo e o executivo, a fim de que as políticas públicas realmente se façam acontecer. Em março, deste ano, mediante já vislumbrando essa briga política que está acontecendo hoje, nós chamamos 2 vereadores para conversar em uma de nossas reuniões. Um na época, do lado da prefeita, né, e o outro do lado que era oposição, se declarava oposição, para ouvir o que eles pensavam e entender o andamento dessa briga política. E o interessante é que os 2, na época, nós questionamos sobre a formação de grupos, e os 2 falaram a mesma coisa, falaram assim, olha, até a próxima eleição, toda essa formação de grupo pode mudar. E hoje nós vemos isso, né? O grupo que estava formado em março não é o mesmo grupo que está formado agora. Houve aí uma separação muito substancial, né? Hoje, como foi dito pelo presidente da Câmara no lançamento da frente parlamentar que eles fizeram, de direita, ele disse que dos 11 vereadores, 10 estão unidos numa frente parlamentar de direita. Ou seja, apenas um, que é de esquerda, foi excluído. Só que esse que está excluído fazia parte, em março, do grupo dessa mesa diretora que defendia a prefeita. Então, assim, nós estamos acompanhando de perto para tentar entender essa briga política e essa dança de grupos que está acontecendo em Votorantim, porque o observatório, a nossa principal preocupação é que até que ponto essa briga pode prejudicar a população, né? Porque às vezes eles vão a tal ponto que eles querem apenas o poder e estão passando por cima do que é real, do que a população precisa. E isso nos preocupa. Olha, há uma coisa que é fundamental. A gente, quando fala em Câmara, em Assembleia, logo associa a interesse político. Agora, a função deles é representar a população, em que sua absoluta, quase absoluta maioria não tem nada a ver com partido político. Isto é, o interesse político que domina a Câmara de Votorantim, que domina aqui em Piedade, e que também domina em Sorocaba, é execrável isso. Isso não devia existir. Agora, a pressão tem que ser essa, para que os vereadores, eles efetivamente estejam do lado do interesse público, que não tem nada a ver com o partido. Por exemplo, uma coisa que eu bato muito nisso, e por isso eu não sou bem-vindo em nenhuma dessas câmaras. A principal coisa que um vereador faz é fazer pedido para o prefeito. Mas eu não estou falando de pedidos de melhorias, de asfaltar uma rua que não tem asfalto, mas eu estou falando de pedidos, por exemplo, de o prefeito tapar buraco em determinada rua, ou trocar lâmpada queimada em determinada rua. Agora, isso não tem que ser objeto de pedido, porque isso aí é obrigação do prefeito. O prefeito não merecia um pedido, mereceria uma crítica pesada por não ter cumprido o seu papel. Agora, a maioria do trabalho dos vereadores é fazer pedidos para o prefeito, dar nome de rua, entendeu?
apresentar voto de pesar por falecimento, mas onde? E esses vereadores são pagos para trabalhar em favor da população. Eu acho que a situação em Votorantim é a mesma, pelo menos desses 3 municípios com quem eu trabalho. É uma vergonha. Agora, a população é que tem que sentir isso na pele e tem que mudar as coisas. É claro que a população não pode, de uma hora para outra, querer que os vereadores vão embora e colocar em outro lugar. A atitude de eleger tem que ser prioritária, de saber eleger, isto é, escolher as pessoas certas e acompanhar o trabalho e colocar os caras na parede, porque ninguém tem esse peito. Isso é que é dramático, né? É dramático, entendeu? Nós, como observatório, nós incentivamos, né, aqui na área da Vila Nova, Altos do Votorantim, para morar, o observatório, através da dona Nena, ele tem feito um trabalho de voluntariado da saúde, a fim de orientar as pessoas em relação às dificuldades. Votorantim, no começo do ano, ela teve 28 mil desistências de consultas no primeiro trimestre, de pessoas que tinham agendado consultas nas UBS, cirurgias, e não compareceram. E a dona Nena, como ela participa do Conselho da Saúde, ela pediu autorização para que ela pudesse trabalhar dentro da comunidade católica onde ela está inserida, pedindo para os membros, né, superiores da igreja, incentivar a população a prestar essa obrigatoriedade de cumprir o seu papel social, né? Então, assim, né, o observatório, ele está inserido nessas questões. Nós estivemos presentes, por exemplo, nas conferências da saúde. E uma das coisas que eu cobrei muito na minha lista de transmissão dos vereadores era a presença de, pelo menos, os assessores desses vereadores durante essas reuniões, durante a conferência. Porque se você vai no plenário da Câmara, a cobrança, né, em cima do sistema de saúde, porque o sistema de saúde está ruim, porque os postos de saúde, porque falta remédio. Mas quando acontece essa reunião, onde as pessoas podem falar e mostrar as dificuldades que estão tendo, a parte legislativa não manda seus representantes e a população também não comparece. Então, nós vemos muito essa dificuldade, né? Então, assim, nós vemos que a questão de inserir a população a participar de eventos gratuitos e abertos, que eles possam realmente expor as críticas deles, é muito fraco. No começo do ano, nós também tentamos reativar a USABV. A USABV, antigamente, aqui em Votorantim, ela trabalhava com lideranças comunitárias e associações de moradores de bairro. A União de Associações e Moradores de Bairro de Votorantim, Sociedades e Moradores de Bairro, aonde nós chamávamos esses grupos essa liderança comunitária para que, sem depender do legislativo, nós pudéssemos levar diretamente à prefeitura a essas demandas, essas necessidades da cidade, né? Nós conseguimos falar com algumas lideranças comunitárias, até onde eu sei hoje, de todas as entidades, associações de moradores de bairro em Votorantim, apenas 3 estão funcionando, não no sentido amplo, né, como acolhendo a comunidade, mas estão abertas, né, e fazendo alguns eventos sociais. Mas nós tentamos incentivar as pessoas a participarem, porque se você for analisar, a prefeitura, e eu não estou defendendo a prefeitura, mas a prefeitura, ela dispõe de vários canais para que o próprio munícipe recorra a essas necessidades. Ah, está com iluminação deficitária na minha rua. Ele tem um canal que ele pode correr atrás. Ah, existe buraco na minha rua. Ele pode ir até o CIIC, até o EPA, aqui na Vila Nova, onde ele próprio pode pedir esse tapa-buraco. Não necessariamente, eu também não estou dizendo que não precisa dos vereadores, mas não necessariamente o munícipe depende de um vereador para esses serviços normais, entendeu? Porque o vereador gosta de ser solicitado, né? Você veja, um vereador, por exemplo, que pede um container de lixo para ficar na frente de determinado negócio, não é papel do vereador isso.
É papel do dono do negócio cobrar da prefeitura a instalação de um container. Agora, querer que os vereadores não assumam, não atendam esse pedido da população, é querer demais, porque para eles é um maná atender a população. Quando isso devia ser o papel do próprio cidadão comum. O cidadão comum tem que ter voz ativa, e não tem, entendeu? Não tem. Mas você me falou em associação de bairros. Aí, como é que está isso? Você já tocou um pouco nesse assunto, mas diga alguma coisa a mais. São poucas associações de bairros, né? Sim, infelizmente, a pandemia ajudou um pouco, né? Mas muitas associações elas perderam o seu princípio básico. Né? Por exemplo, aqui na Vila Nova, existia uma associação, mas estava abandonada, sem a sua mesa diretora. Né? Hoje eu sei que existe um grupo que está correndo atrás, buscando aí a liberação para funcionar. Pesquisando em outras associações, por exemplo, a maioria das associações existentes hoje, elas funcionam apenas disponível para festas, né, festinhas infantis, eventos no sentido de bailes, de bazares, e muitos perderam o princípio de que uma associação de morador, ele tem que servir para acolhimento daquela comunidade, né? Trazer ali ações voltadas para a área da saúde, ações voltadas para educacional, esportiva, onde possa movimentar o bairro nesse sentido. Né? E as associações elas perderam esse objetivo de estar movimentando o bairro na questão social. Elas apenas existem para fazer eventos. E isso é um problema para nós, porque isso abre uma brecha para que um ator político insira ali e ele acaba sendo promovido por essa associação. O que você está comentando é o cerne da coisa, porque se as pessoas não se interessam pela rua onde elas moram, pela cidade onde elas moram, como pelo jeito que é comandar a administração pública, a gente não pode querer nada certo, porque elas estão se omitindo nas coisas próximas dela. Isso é fundamental. Agora, deixa eu tocar um outro assunto que eu acho de capital importância. Eu me lembro que faz muitos anos, até uma época em que eu morei em Sorocaba por algum tempo, eu passava muito, quando eu vinha aqui para Piedade, onde eu tinha meu sítio aqui, eu passava muito perto da favela do Palmeirinha. E acabei conhecendo a favela, conhecendo lideranças da favela e conhecendo o movimento que foi feito e acompanhando de perto e divulgando bastante coisa a respeito do movimento que resultou na construção de um conjunto habitacional para onde foram transferidas essas famílias. Pois bem, depois de vários anos, acho que uns 10 anos, eu passando na frente, ali perto da favela, eu vou dar uma chegada na favela para ver como está o negócio. A favela estava maior do que era. Entendeu? Então, é um absurdo. E Votorantim tem várias favelas. A favela é o exemplo claro do desrespeito total aos regramentos públicos. E tem efeitos muito ruins, produz efeitos muito ruins para a cidade toda. Você sabe bem disso. Agora, o que é que você pode falar em termos... E ainda vou completar o que eu disse agora. Eu me lembro que eu solicitei da prefeitura a informação dos locais das favelas de Votorantim, que são chamadas de áreas verdes em geral. Pois bem, a prefeitura me respondeu, alegando a própria lei de acesso à informação, que essa informação ela não poderia dar. É o fim do mundo, o fim do mundo. Eu perguntei o endereço das favelas
e o que a prefeitura estava fazendo em relação a cada uma. E a resposta foi essa. Fale o que você pode me dizer a respeito desse problema grave, no meu entender. É uma situação bem complicada. Eu vejo que a situação das favelas é difícil você conter em qualquer lugar, porque por mais que você faça um trabalho social para dar um alojamento, para redirecionar essas pessoas, quando esse lugar é esvaziado, outras famílias surgem do nada e ocupam, né? Então, nós temos visto alguns problemas, por exemplo, no bairro do Serrano, onde tem um problema lá nesse sentido, e nós vemos que a prefeitura, junto com o poder público, já atuou em cima disso, mas como não utilizaram o terreno para outros fins, outras famílias vieram e tomaram ali, né? Eu vejo que a questão social, nesse sentido de favela, é difícil porque a política pública ela tem que dar moradia, mas, infelizmente, muitas pessoas recebem essas moradias e preferem deixar ela de lado ou vender e voltar para áreas de risco, né, para áreas invadidas. Então, a gente fica num meio termo, se é favorável, se não é favorável. Eu acredito que a prefeitura ela tem que criar meios para que, sim, a população tenha os seus direitos atendidos na questão social, na questão de moradia, mas criar também meios para evitar que áreas públicas sejam invadidas, né? E isso é muito controverso, porque você entra na questão de solidariedade também. Em 2019, 2020, a Secretaria da Cidadania ela fez um trabalho junto aos moradores de rua, onde ela cadastrou quase todos os moradores de rua. E ela identificou, na época, que a maioria daqueles moradores não eram moradores de Votorantim, eles eram de outras cidades. E aos moradores de rua que pertenciam a Votorantim, ela tentou aí trazer aí, resgatar com eles a questão da cidadania, levando eles para os seus lares, e muitos não queriam voltar para os seus lares, eles queriam permanecer na rua. Então, assim, e na época, a prefeitura agiu de forma muito forte, né, tentando tirar esses moradores de rua, tentando levar eles para, na época, né, para a Casa do Chapéu, tentando ressocializar essas pessoas que não queriam ser ressocializadas. Então, quando você fala em questão de favela, em questão de moradores de rua, você fica no meio termo de que você tem as entidades que tentam ajudar, talvez, não vou dizer quais são, porque eu não conheço, mas os meios que a prefeitura tenta para ajudar. Em controvérsia, você tem aqueles que não querem ajuda. Então, eu vejo que é um assunto muito polêmico a ser discutido, essa questão de favela. Mas bastante polêmico, mas tem que ser resolvido, entendeu? Porque a progressão de uma favela, como você falou, é muito grande. É muito grande, ninguém segura. Então, o problema é deixar de começar, é não deixar começar. Aqui em Piedade, por exemplo, nós não temos nenhum problema desse tipo, graças a Deus. Porque eu me lembro que no governo do falecido Carioca como prefeito, surgiu um pontozinho perto do Caicã de uma turma que estava querendo fazer um barraquinho. Pois bem, eu me lembro que eu avisei a prefeitura, e a prefeitura imediatamente tomou decisão, resolveu o caso, acabou com aquilo, e felizmente não apareceu mais nada bom, até agora. Porque na hora que aparece, se você não estanca, você é engolido. É um problema social muito sério, a gente vê na própria capital de São Paulo, o drama que é o problema de morador de rua, e isso é no mundo inteiro, no mundo inteiro. Mas a gente tem que ter uma posição combativa para solucionar a coisa. Você teria alguma coisa mais para fazer? Porque já estamos no final do nosso tempo. Para você, alguma coisa mais para dizer para encerrar o nosso programa? Eu queria agradecer aí a oportunidade, né, e incentivar aí, dentro do seu amplo
da sua ampla audiência, aos ouvintes, aos moradores, que participem das ações sociais da sua cidade. Como a gente fala tanto no PVS, no Programa de Vizinhança Solidária, como no próprio Observatório, se a população estivesse atenta às situações da sua cidade e fizesse o mínimo da sua participação como munícipe, nós poderemos fazer a diferença, nós conseguiríamos fazer a diferença. Hoje nós vemos aí um voluntariado muito pequeno em Votorantim. A gente, como está inserido o observatório, está inserido dentro dos conselhos, nós observamos que até para formar uma mesa diretora dentro desses conselhos, tem-se uma dificuldade muito grande, porque as pessoas não querem assumir responsabilidades. Elas acham um cargo muito pesado. Então, acho que se as pessoas se voltassem para cuidar do seu espaço, vamos cuidar da sua rua, você pode fazer a diferença na sua rua, você pode fazer a diferença no seu bairro, com ações voluntárias, você pode fazer a diferença participando de um conselho de saúde, já que todo mundo critica muito o conselho da saúde. A reunião dos conselhos, elas são abertas a toda a população. Você pode participar aí do conselho do meio ambiente para entender o que está acontecendo no meio ambiente. A questão das pessoas com deficiência, a gente ouve muitos problemas, muitas reclamações de problemas das pessoas com deficiência, mas eles vão atrás do conselho de pessoas que estão à disposição para ajudar, para mostrar um caminho. Eu acho que existem entidades para isso. Na questão social, morador de rua, a questão de segurança pública, nós vemos muita reclamação de furtos, roubos, mas existem e-mails, existem canais de denúncia, onde as pessoas poderiam participar. Hoje, a questão da segurança pública, as pessoas não entendem, elas falam assim, quando ela é furtada, ela é assaltada, a gente pergunta, mas se você fez o BO? Ah, mas isso não vai dar nada. Só que o BO, ele gera estatística de crime. Na última reunião, na penúltima reunião do CONSEG, nós apresentamos uma estatística de criminalidade em Votorantim alta em relação a 2022. Porém, quando no relatório aparece os serviços prestados da polícia, a eficiência da Polícia Militar em Votorantim, analisando para 2022, a gente percebe que duplicou a eficiência. Ou seja, ao mesmo tempo que aumentou, isso está no site da Polícia Militar, tá? Da polícia, esses dados. Então, a gente vê que o trabalho da polícia tem, estatisticamente, sido eficiente. Mas quanto mais a população fizer o papel dela, cuidar da sua rua, fazer denúncia, isso aí melhora. Muito bem. Na questão de moradores de rua, o Fernando Novaes, que é o vice-presidente do CONSEG, na última reunião ele questionou a tenente Giovana, que era a tenente presente responsável pelo primeiro comando, pela primeira companhia de Votorantim, sobre o trabalho da Polícia Militar com a Secretaria de Saúde e Cidadania em relação aos moradores. E ela falou que faz 3 meses que eles estão acompanhando, sim, e que está estabilizado, a Secretaria da Cidadania está fazendo um trabalho de ressocialização dos moradores de rua. Então, assim, existem meios de você entender, de você ajudar, mas você precisa se colocar à disposição. As pessoas precisam se colocar à disposição. Muito bem. Ricardo, você está almejando mais coisas para Votorantim ainda, mas tenha certeza de uma coisa, vocês já tem muita coisa feita, o que precisa é alavancar mais isso, e esse é o meu desejo. Eu agradeço a participação sua e garanto que não vai ficar só nisto de hoje. Eu me coloco à disposição. Até um abraço, até a próxima. Até.